Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Buscando ao Senhor. E eu fico muito feliz em poder compartilhar a palavra de Deus, porque como diz a palavra, né? De graça recebeste, de graça dai. E se Deus tem me dado esse entendimento da sua palavra, eu quero dar também, né? De graça, Deus me deu de graça e eu quero dar de graça para todos aqui, todos que estão assistindo, e que Deus possa falar ao teu coração, tá? Deus é muito maravilhoso, Ele sabe de todas as coisas e fico feliz em poder compartilhar o Evangelho de Cristo. Como às vezes eu falo aqui, que se uma pessoa ouvir e Deus tocar no seu coração e Deus falar com ela, para mim já valeu a pena, né? Nós não estamos buscando aqui a glória do homem, mas a glória de Deus. Aqui no livro de Mateus, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 43, o Senhor Jesus diz o seguinte: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso foi dito lá na lei, no tempo da lei, antes da vinda de Jesus. E diz o seguinte: Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante contra maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Tá, isso me chamou a atenção. Jesus, ele vem pregando algo diferente do que as pessoas conheciam lá naquela época. Falando para o povo: ame o seu inimigo. Porque antes, lá na lei, era dito o seguinte: olho por olho, dente por dente. Você amava o teu amigo, mas não o teu inimigo. Mas Jesus, ele traz um mandamento aqui para nós, porque ele veio fazer a paz, ele veio morrer pelos nossos pecados, para assim desfazer a inimizade que havia entre o homem e Deus. Então, Jesus, agora ele faz de dois povos, que antes era o povo de Israel, né, que era o povo de Deus, e os demais povos não eram o povo de Deus. Ele faz dos dois povos um só, através da cruz. Diz a palavra que ele nos reconciliou com Deus. Mas o que acontece? Temos que olhar para aquilo que Jesus falou, porque muitas vezes, hoje em dia, a gente vê que existem pessoas que querem servir a Deus, dizem que querem servir a Deus, mas não estão olhando para essa palavra que diz, ó, amai a vossos inimigos. Nós encontramos inimigos ao longo da vida, ou seja, pessoas que nos desagradam, que fazem o mal para nós, que não querem o nosso bem. Às vezes nos fazem o mal até porque nós estamos servindo a Deus. Mas Jesus fala que não é para nós odiarmos essa pessoa, é para nós amarmos ela. É para nós amarmos o nosso inimigo, porque Jesus fez isso. Ah, mas quando é que Jesus amou o inimigo? Quando Jesus te amou. Quando Jesus me amou, porque eu era inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Se nós formos parar e pensar, uh, antigamente, antes da vinda de Cristo, os povos, eles lutavam, haviam guerras. Se nós formos no Velho Testamento, vamos ver que haviam guerras. O povo de Israel, por exemplo, lutava contra os amorreus, contra os filisteus, né? E hoje em dia, infelizmente, as pessoas acham que estamos naquele tempo, estão lutando uma contra as outras. Às vezes, mesmo dentro da igreja, a pessoa lutando uma contra a outra, tendo o irmão como inimigo, às vezes dentro ainda da igreja. É o irmão do louvor lá que tá de cara fechada lá, de cara virada para o outro irmão para o outro irmão do grupo, enfim, sabe? Essas coisas não devem existir. Jesus fala para nós amarmos o nosso inimigo, mesmo aquele que nos faz o mal. E ele fala, ó, bendizei os que vos maldizem. Não é para nós amaldiçoarmos, não é para nós sairmos falando mal da pessoa. Ele fala, ó, fazei bem aos que vos odeiam. Hoje em dia é o que? Se a pessoa, às vezes a própria pessoa que se diz cristã, ela, quando alguém faz o mal para ela, ela paga na mesma moeda.
ela retribui com o mal, né? Jesus fala que, ó, fazei bem, não é para você fazer o mal para quem te odeia. Se aquela pessoa não gosta de você e precisar de você para que, ó, se tem algum bem que você possa fazer, digamos que aquela pessoa passou mal, socorra ela, e você tem um carro para socorrer, socorre aquela pessoa. Faça o bem. Jesus não diz para fazer o mal para quem te odeia. Jesus diz para fazer o bem. E às vezes existem hoje pessoas amaldiçoando as outras e dizendo-se cristãos e dizendo assim: "Ah, você vai ver, meu Deus, Deus é meu juiz. Ah, Deus vai pesar a mão sobre você". O que que ela está querendo dizer? Ela está querendo o mal daquela pessoa. Ela está desejando o mal. Ah, o fulano fez isso comigo, eu estou servindo a Deus. Ela vai ver o que é que vai acontecer com ela. Tipo, ameaça, em vez de fazer o bem, olha, e diz mais: "E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem". Tem alguém te perseguindo? Tem alguém te maltratando? O que que Deus fala para fazer? É para amaldiçoar essa pessoa? É para desejar o mal? É para desejar que ela vá para o inferno? É para dizer: "Não, Deus vai julgar, Deus vai me vingar". Não, não é isso que é para fazer. Jesus fala para orar por essa pessoa. E aí eu vou te explicar o que que acontece, o porquê que ele fala isso, né? Inclusive, deixa eu até falar a respeito desse versículo aqui no 46, que é interessante. Pois, se amardes os que vos amam, é porque amar quem ama a gente é fácil, né? Mas amar quem odeia, né? Mas é, aí que tá a coisa, né? Nós temos que amar, temos que fazer a diferença nesse mundo. Se o mundo saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, diz a palavra. Aí diz, ó, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, não vai ter diferença de você para o mundo. Se você ama quem te ama, não tem diferença. Mas se você ama aquele que te odeia, o que é que a palavra fala? Você vai ter galardão. Se você amar só quem te ama, que te dá tapinha nas costas, fala contigo, te elogia, é fácil. A pessoa não precisa nem ser um cristão, não precisa ter Deus no coração para fazer o bem para quem faz o bem para ela, né? Automaticamente a pessoa já diz: não, ela sempre me fez o bem, eu vou retribuir. Mas quando é o contrário, né? E por que isso? Aqui em Efésios, no capítulo 6, diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, não temos que lutar contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas. Esqueça, tem ali o Antigo Testamento que falava que haviam guerras, o povo de Deus pegava em espada, né, lutava contra os filisteus, Davi, né, derrubou Golias, mas olha, esse tempo acabou. Esse tempo acabou. Éramos estrangeiros, mas Jesus veio se sacrificar pelos pecados de toda a humanidade. Não só o povo de Israel agora é povo de Deus, mas todo aquele que crê em Cristo se torna povo de Deus, se torna filho, se torna da família de Deus. E a nossa luta não é contra as pessoas. Tem gente que está lutando contra as pessoas, lutando contra o marido, lutando contra a esposa, ou lutando até contra o amante o amante da esposa, o amante do marido, lutando contra, porque essa pessoa jogou uma maldição sobre mim, ela jogou um feitiço sobre mim. Querido, a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne. Você pode estar lutando a luta errada e você não vai ter vitória se você estiver lutando contra o adversário errado. Com quem então que eu tenho que lutar? Diz, ó, mas sim contra os principados, contra as potestades. Aqui Jesus está falando dos demônios, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais. Olha o que diz a palavra: hostes espirituais, não são carnais. São espirituais, é uma guerra espiritual. Espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tem gente que está utilizando a própria palavra para atingir o quê? Pessoas. Está usando a própria palavra para atingir pessoas. E no versículo 17, inclusive aqui, de Efésios 6, diz o seguinte: ó, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito Santo. A espada é para quê, pessoal? A espada é para guerrear, é uma arma de ataque. Nós utilizamos a espada, né, para quê? Para atacar o inimigo. E tem pessoas que estão usando
essa espada, que é a palavra de Deus, para atacar o próximo, para atacar o inimigo de carne e osso ou carne e sangue, né? Para atacar pessoas. Não faça isso. Você vai estar indo ao contrário à palavra de Deus e você vai estar agradando, fazendo a vontade do diabo, justamente o que o diabo quer. Deus fala que a nossa luta é contra os principados. Então temos que usar o quê? A espada, a palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, temos que usar contra quem? Contra, diz aqui. Contra quem nós temos que lutar? Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Use a espada, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é espiritual, que ele diz que a palavra dele é espírito e vida. E você vai usar uma arma espiritual para combater seres espirituais. Não pegue a palavra de Deus, que é uma palavra espiritual, que traz vida, né? Ao mesmo tempo que traz juízo sobre a obra do mal. Não use a palavra para atacar pessoas. Hoje em dia o diabo faz muito isso. Aí divide igreja, divide ministério. Aqui eu não estou para falar de ministério, não estou para falar de placa de igreja. Eu estou aqui para falar do evangelho de Jesus Cristo. Esse canal é para falar do evangelho, para mostrar na Bíblia aquilo que está escrito. As pessoas às vezes se preocupam muito com as bênçãos que elas querem receber. As pessoas estão preocupadas muitas vezes em receber, porque eu preciso do meu carro, eu preciso da minha casa, eu preciso disso. Elas esquecem do que está escrito na palavra de Deus. Meu querido, não adianta você ter todas essas coisas e você não ter a palavra, não ter Jesus na tua vida. Porque o homem pode ganhar o mundo inteiro e perder ainda assim a sua alma, perder a sua salvação. Então não lute contra pessoas. Entenda isso, a palavra está nos mostrando que não temos que guerrear, não temos que pegar em espada, não temos que usar nada, nenhum tipo de arma, nem arma de fogo, qualquer uma, contra os seres humanos, porque não teremos sucesso nessa batalha. Se nós fizermos isso, lutar contra o ser humano, nós só vamos nos prejudicar a nós mesmos. Faça como Jesus falou, ama ao teu inimigo. E como é que eu vou amar ele? Ora por ele. Faça o combate espiritual. Combata o espírito maligno que está na vida dele. Às vezes alguém está te fazendo mal, está te perseguindo e você fica falando mal dessa pessoa, você fica espraguejando ela, amaldiçoando ela e esperando até que alguma coisa ruim aconteça com ela. E você está fazendo a vontade de Satanás. O diabo quer que você deseje o mal. Mas Jesus fala o contrário. Jesus diz, bendizei os que vos maldizem. Com o ser humano você vai bendizer, você vai abençoar. Mas você vai o quê? Destruir através da oração as obras do diabo. Através da palavra de Deus. Você vai falar a palavra de Deus. Deus derramou, não foi ódio, foi amor no teu coração. O amor de Deus está no teu coração. Jesus pagou o preço por aquela pessoa que te odeia. Aquela pessoa que diz que te xinga. Jesus pagou o preço por ela. Então, não lute contra essa pessoa. Você vai estar desagradando a Deus. Lute contra os principados, potestades, os demônios que estão na vida dessa pessoa. Os seres espirituais que lutam contra a vida dessa pessoa, assim como luta contra a tua vida. Porque o diabo vive ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tá? Então fica com essa palavra aí no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e tenha aberto o seu entendimento, tá bom? Não esquece de deixar o teu joinha ali, o teu comentário, né? Isso ajuda, né, a espalhar a palavra de Deus através do canal, para que o YouTube mostre para mais pessoas a palavra de Deus, tá certo? Então fiquem todos com Deus, Deus abençoe a família de todos, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.